E para grandes viradas, irmãos, coloca para mim o título da mensagem. Grandes viradas depende de adoração autêntica. Faltou autêntica lá, mas não tem problema. Por que eu falo de adoração autêntica? Falar desse tema que realmente impulsiona nossos corações é complexo, mas o que nos diferencia da multidão é que apenas canta e levanta a mão, é realmente essa adoração genuína. E como alcançar essa entrega genuína que toca o céu e transforma as nossas vidas? Porque se realmente a gente alcançar essa adoração genuína, essa adoração autêntica, a gente vai alcançar o coração de Deus. E vamos alcançar grandes viradas nas nossas vidas. Amém? Não basta a gente só vir para o culto, e aí quando o Oselin está aqui, né, louvando a Deus, ele fala, dá um glória a Deus, aí todo mundo dá lá, glória a Deus, levanta a mão agora, a gente levanta a mão. Adoração autêntica não é isso, irmãos. É realmente, de coração. Realmente saber que Deus, Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Que realmente a gente entender que Ele deu o Filho, sem a gente merecer, mas por amor de cada um de nós. O mínimo que a gente tem que fazer é dar nossa adoração genuína para Ele. Não é obrigação, não é uma escala, mas é realmente vir para o culto e esquecer de todos os problemas, esquecer da empresa, esquecer que você tem que fazer a janta, seja o que for, esquece de tudo, deixa de lado, e que realmente a gente possa estar em espírito na presença de Deus, para poder entregar tudo para Ele. Irmãos, eu ia começar lendo aqui Salmos 95, mas daqui a pouco a gente chega lá. Vou fazer um pouquinho diferente, o telão me perdoe, mas eu vou pedir para eles pôr aqui João 4, 24. Eu quero falar de adoração, é o maior propósito que Deus tem para nós. Por que é o maior propósito? Porque o destino da adoração é para Deus. Nós vamos ler esses versículos, mas eu quero ler primeiro João 4, 24, que diz assim, ó, Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Coloca o 23 para mim. Isso, a volta 1, 23. Eu vou ler só o final dele, só a parte B. E o Pai em espírito e em verdade, esses são os adoradores que o Pai procura. Então Deus está à procura dos verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Então a gente tem que estar em espírito e em verdade. Não adianta a gente chegar aqui na igreja e querer mostrar uma coisa que a gente não é, o que a gente não está procurando, mas que realmente a gente possa entregar tudo para Deus. Mas por quê? Coloca para mim Apocalipse 5:12. O destino da adoração é para Deus. Diz assim, e cantavam em alta voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Amém? Mas por quê? Porque é Espírito. Através do Espírito chegamos a Deus. 2 Coríntios 3:17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Amém? Mas por quê? O mais importante deve ser primeiro, Mateus 6:33. Estou lendo alguns versículos para a gente entender o significado da adoração. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e de todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Amém? Salmos 100, versículo 3, ele vai falar da nova vida pertence ao Senhor. Reconheça que o Senhor é Deus, Ele nos fez, e somos dele, somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Isaías 43:7. Existimos para adorar a Deus.
Por que eu estou lendo isso, irmão? Se alguma dúvida, a gente está vendo aqui na Bíblia a palavra de Deus. Então Isaías fala, existimos para adorar a Deus. E diz assim, ó, todo aquele que é chamado pelo nome, a quem criei, para a minha glória, a quem formei e fiz. Amém? 1 Coríntios 10, 31. Fazer tudo para o louvor. Assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém? João 4, 23. Deus procura adoradores. Nós já lemos no início, mas vamos ler de novo. No entanto, está chegando a hora, e de fato, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. Coloca para mim João 16, 13. A verdade é a base para a adoração. Quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. E o último que eu quero ler para vocês é Romanos 11, 36. Tudo existe para Deus, e por isso precisamos sempre adorar a Deus. Romanos 11, 36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória pelos séculos. Amém. Irmãos, tudo a gente tem que adorar a Deus e glorificar a Deus. Deus é dono do universo. Ele é o alfa, é o ômega, o princípio e o fim. Nós dependemos de tudo, irmãos. Estamos passando momentos difíceis no nosso país. Imagina se a gente não tivesse Deus. Como a gente está vendo, né? Eu quase não assisto o repórter, porque é só tragédia. Mas a última que eu vi aí foi de um menino, acho que de 15 anos, né? Tirou 14 anos que tirou a vida do pai, né? Da mãe, da irmã. Que tristeza, irmãos. Então a gente tem que se apegar a Deus, porque cada vez está mais difícil, porque está chegando o fim. E hoje, Jesus é nosso advogado. Ele está advogando a nossa causa. Mas vai chegar um momento que Ele vai ser o juiz. E aí não tem mais o que fazer. Ele vai julgar o que nós fizemos. E aí como é que vai ser? Então que a gente possa se preparar, porque o fim ele está perto. Então nessa noite, eu quero falar sobre esse tema de adoração, mas uma adoração genuína, que realmente a gente possa adorar em espírito e em verdade. Eu li alguns versículos, mas agora eu vou entrar na palavra. Salmos 95, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Que diz assim, ó: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graça, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Olê, vocês estão preparados para pregar aqui comigo, para louvar comigo? Então pegue esse microfone. Antes de eu continuar lendo, nós lemos aqui Romanos 11, 36, coloca para mim no telão, Romanos 11, 36, que é exatamente um louvor que eles cantaram aqui, que diz assim: pois o Senhor é o grande Deus. Romanos 11, 36, põe para mim aí, faz favor. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Irmãos, eu não falei com ninguém, não falei com a Carla, não falei com o louvor, ninguém sabia de nada, mas o Espírito Santo, ele fala com cada um de nós. Então eu vou pedir para cada um de vocês fecharem os olhos e nós vamos louvar ao Senhor de novo, porque nós estamos numa noite para adorar a Deus, e adorar com adoração genuína, porque Deus ele está à procura dos verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Pode desligar, Beto, pode apagar aí. Então louve ao Senhor de todo o teu coração, com toda a força que você tem no seu pulmão. Aleluia, Jesus.
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, e a ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, cante. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Coloca para mim Salmos 95, do 1 ao 7, nós vamos ler de novo. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Jesus. Coloca desde o 1 de novo, vamos começar do 1 de novo. Venham, cantemos ao Senhor com alegria e clamamos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graça, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez, as suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhamos diante do Senhor, o nosso Criador, pois ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho sob os seus cuidados. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz. Amém? Então vamos ouvir a voz do Senhor. Nós já começamos aqui clamando, adorando, e eu não sei como é que o louvor vai fazer, porque nós vamos cantar mais louvor aqui, nós vamos adorar mais o Senhor. Coloca para mim o primeiro tópico. Nós lemos aqui do 1 ao 7, e agora nós vamos falar um pouquinho de cada versículo desse que a gente leu. Reconhecer a majestade do Rei, isso está no versículo do 1 ao 3. E ele fala da grandeza da criação e a fidelidade inabalável. Isso tudo que a gente leu aqui, a gente vai refletir para realmente a gente alcançar essa adoração autêntica, para a gente receber e conquistar essas grandes viradas na nossa vida. Amém? Irmãos, o contexto histórico do que a gente está lendo, do Salmo 95, foi escrito no período pós-exílio, quando o povo de Israel retornava à sua terra natal, após anos de cativeiro. Era um momento de profunda gratidão e reconhecimento da soberania de Deus. O povo era grato, o povo entendeu e reconheceu a soberania de Deus, por tudo que Deus está fazendo com eles. A adoração autêntica começa com o reconhecimento da majestade de Deus, foi o que a gente leu no versículo 1. Ele é o nosso Rei, o Criador do universo, digno de toda a honra e toda a glória. Tudo que eu estou falando aqui a gente já leu na Bíblia. Somos convidados a clamar o Senhor com cânticos alegres, pois Ele é Deus das montanhas, para poderosos e forças da natureza. Amém?
a grandeza da criação. Deus, ele fez tudo. Toda a criação está na mão de Deus. Contemplar a vastidão do universo, a beleza da natureza e a complexidade da vida nos leva a reconhecer a grandeza do Criador. Tem hora que a gente tem que parar, irmãos, refletir, olhar para o céu, olhar para os animais, olhar para o mar. Tudo foi Deus que criou. E a gente contemplar isso daí, essas grandezas de Deus, e reconhecer que Ele é o Criador dos céus e da terra. Isso é adoração, irmãos. A gente fazendo isso, a gente está adorando a Deus, está reconhecendo o que Deus fez, o que Ele faz, o que Ele vai continuar fazendo na nossa vida. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas nos convém fazer. Por isso que a gente tem que ter o Espírito Santo, a gente tem que estar atento, que Deus fez coisas maravilhosas neste mundo para nós, mas nem todas as coisas são lícitas para a gente estar fazendo. Então que a gente possa ter discernimento de tudo isso. A fidelidade inabalável. Deus é fiel às suas promessas e jamais nos abandona. A sua palavra é eterna e seus planos são perfeitos. A palavra de Deus, ela não falha, irmãos. Promessa que Ele te deu, Ele cumpre. Um exemplo, Noé, uma aliança com Deus em meio ao caos. Não preciso ficar contando aqui a história de Noé, mas ele creu, e ele viveu uma grande virada na vida dele. A arca da salvação, obediência em meio ao juízo. Deus se lembra, a fidelidade no meio da tempestade. Não importa a tempestade que a gente está passando, Deus, ele se lembra, a promessa dele é cumprida na nossa vida. Amém? Então eu não sei o que vocês estão passando, como que vocês chegaram aqui hoje, mas confie, adore ao Senhor. A promessa dele vai ser cumprida. É no tempo dele, na hora dele, do jeito dele. E muitas vezes a gente não tem paciência e acaba atropelando e acaba não conquistando essa grande virada na nossa vida, porque a gente quer fazer do nosso jeito. Coloque na mão de Deus. Coloca na mão de Deus, espera e não toma de volta. Deixa Deus trabalhar do jeito dele, no tempo dele e na hora dele. Amém? Coloque o segundo tópico para mim. Humildade, a porta de entrada para a adoração, que nós vemos no versículo 6. Abandonando o orgulho. E depois a gente vai falar buscando a dependência de Deus. A porta de entrada à adoração. A verdadeira adoração não se trata de ostentação ou outra promoção. Nós lemos isso no versículo 6. Nós não temos que ficar mostrando que a gente está orando, querendo aparecer, dizer que a gente é melhor que o outro, que a gente é mais espiritual. A verdadeira adoração, irmãos, a gente tem que orar para Deus, independente se tem alguém vendo, independente da situação. Deus, ele é Deus em todo o tempo. Tem coisas que a gente não entende, mas Deus continua sendo Deus. Tem coisas que a gente só vai entender lá no céu, porque Deus fala que tem coisas que nós não vamos compreender. Não é para compreender nesse tempo presente, mas é quando a gente estiver lá na glória. A gente vai entender as coisas. Muitas coisas que a gente passa, muitas coisas que o ser humano ele pensa diferente, né? Só Jesus. Irmãos, somos convidados a humilhar-nos diante de Deus, reconhecendo nossa dependência total dele. E nesse estado de humildade, que nosso coração se abre para a verdadeira adoração. Quanto mais a gente ser humilde diante de Deus, mais a gente vai ter um coração aquebrantado para adorar a Deus. Não adianta a gente querer entrar na presença de Deus com arrogância, achando que já sabe tudo, que não precisa orar. Não, irmãos, a gente tem que ser humilde.
A gente é um eterno aprendiz. Até o último fôlego da nossa vida a gente vai estar aprendendo. E mesmo assim, quando chegar no céu, a gente vai aprender muito mais. A gente vai compreender coisas que a gente não compreende aqui. Amém? Abandonando o orgulho. O orgulho nos afasta de Deus e impede a verdadeira adoração. Então deixa o orgulho de lado, irmãos. Vamos aprender a ser humilde. Buscando a dependência de Deus. Quando reconhecemos que dependemos totalmente de Deus, abrimos caminho para a verdadeira adoração. Irmãos, a gente lendo, buscando a dependência de Deus, é fácil falar, mas não é tão fácil a gente viver isso. Porque a gente fala que depende de Deus, mas quando está demorando a gente já reclama. Quando acontece alguma coisa que a gente não queria, a gente acha que aquilo não é nem de Deus, acha que foi o diabo que plantou aquilo. Irmãos, depender de Deus é pôr realmente tudo na mão de Deus. Aquele jovem rico tinha tudo, ele tinha todos os mandamentos, cumpria todos os mandamentos, mas só faltava uma coisa. Quando Deus falou para ele: vende tudo que você tem, dá tudo que você tem e me segue. Ele não conseguiu fazer aquilo. Então não era totalmente dependente de Deus. Será que nessa noite, se Deus falar para mim ou para você: larga tudo e me segue, será que eu teria coragem de fazer isso? Eu tenho aqui um grande exemplo, aqui a minha filha Jennifer. Ela tem um chamado de ser missionária. Para mim e para a mãe é difícil. Irmãos, eu não vou falar que eu oro contra, não. Mas eu oro: Deus, seja a tua vontade. Mas que a minha vontade, ela seja missionária aqui. Aqui na vizinhança, aqui perto. Mas dependendo de Deus, irmãos, é isso. A Jennifer é minha filha, mas ela só é minha filha porque Deus permitiu isso. Até porque quando eu casei não podia ter filhos. Fui ao médico, fiz exames e eu tinha uma doença que chamava varicocele. É isso? E aí eu fiz essa cirurgia. Aí o resultado veio. Veio o Tiago, veio a Jennifer e o principal, a permissão de Deus de eu ter 2 filhos abençoados. Amém. Então a Jennifer, ela é minha filha de carne, mas de espírito ela é de Deus. Então a única coisa que eu tenho que fazer é confiar em Deus, entregar para Deus o que é dele, que é a Jennifer. Eu sei que ele vai cuidar. E eu vou estar aqui, coração partido, sofrendo, irmãos. Mas eu sei que Deus vai usar grandemente a vida dela. Isso é em tudo, meus irmãos. A gente tem que realmente confiar em tudo. Tudo a gente tem que colocar na mão de Deus e realmente confiar nele. Coloca para mim o terceiro tópico, que a gente leu lá do versículo 2 ao versículo 4. Gratidão, o combustível da oração. Gratidão é um elemento essencial da adoração autêntica. Foi o que a gente leu no versículo 2. Nós temos que ser grato a Deus a todas as coisas, mesmo quando não for favorável a nós. Que na verdade sempre é favorável, mas a gente não consegue entender muitas das vezes. Muitas vezes a gente passa por coisas e não entende. E como agradecer a Deus quando eu tenho que... Vou dar o meu exemplo, né? Vou ter que fazer uma cirurgia, provavelmente agora até dia 20 de julho, né? Tem que fazer um cateterismo. E como orar a Deus e agradecer isso? Mas peraí, eu vou fazer uma cirurgia e eu ainda tenho que agradecer a Deus? Sim, tenho que agradecer a Deus por eu ter um bom convênio, agradecer a Deus porque Deus está no controle de tudo e a gente tem que agradecer. Em todo o tempo a gente tem que agradecer a Deus, independente se é na hora da dificuldade ou se é na hora que a gente está alegre, estamos em festa. A gente sempre tem que ser grato a Deus.
porque a gratidão é o combustível da nossa adoração. Se a gente for grato, a gente vai adorar a Deus em todo o tempo. Amém? Somos incentivados a exultarmos com alegria diante de Deus, expressando nossa gratidão por tudo que Ele fez por nós. Essa gratidão deve ser manifestada não apenas em palavras, mas também em ações. Então não basta só a gente falar, não basta só a gente orar, a gente tem que agir. Acho que é a primeira, deixa eu ver aqui, isso não está no esboço, mas 1 João 3,18, coloca para mim. Me perdoe, eu sei que eu não passei para vocês, mas a inspiração do momento. Quem nele crê não é condenado. Não, peraí. João. 1 de João 3,18. Isso, vai lá para o final da Bíblia lá. Aí, João. 1 de João 3,18. Põe aí para mim. Senão eu vou pegar aqui, ó. Vamos lá. Foi? Olha lá, 1 de João. Fininhos. Não amemos de palavra nem de boca para fora, mas em ação e em verdade. Então que a gente não possa ficar só nas palavras, mas que a gente possa agir, fazer as coisas. Então que a gente possa entrar na presença de Deus, orando, buscando, adorando, mas também agindo. De que forma? Cada um sabe, cada um de nós temos um propósito. Que a gente possa cumprir esse propósito. Seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho, seja onde for. Onde a gente colocar as plantas dos nossos pés. Que a gente possa cumprir o nosso propósito, o nosso chamado. Levando a palavra de Deus, levando o amor de Deus. No modo de se vestir, no modo de falar, no modo de agir. Não sei. Mas a gente tem que agir. Não basta só vir na igreja, como a gente falou, né? Levantar as mãos, dar glória a Deus. Nós temos que viver essa adoração autêntica, para que a gente possa viver grandes viradas na nossa vida. Então que a gente possa, nessa noite, orar e pedir a Deus. Deus, eu quero realmente ter essa adoração autêntica, porque eu quero grandes viradas na minha vida. Amém? E muitas das vezes a gente entra numa rotina, mesmo sem perceber. A gente vem para a igreja, porque é uma escala, porque senão o que meu pastor vai falar se eu não vir na igreja? No outro dia ele já está mandando mensagem para mim. E tem gente que ainda acha ruim que manda mensagem. Ô irmão, estou sentindo sua falta. O irmão ainda acha ruim. Mas a gente faz isso porque a gente ama cada um de vocês. A Igreja Família de Cristo realmente é uma família. E a gente se importa com cada um de vocês. Por isso que o pastor manda mensagem, eu estou mandando em mensagem. Porque a gente realmente quer que vocês aprendam realmente o que é essa adoração autêntica. Porque, como a gente leu, Deus está à procura dos verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Amém? E continuando aqui, ó. Relembrando as bênçãos de Deus. Então, para a gente ser grato, a gente tem que relembrar das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Fazer um diário de gratidão, relembrando as bênçãos que Deus derramou em nossa vida. Nos ajuda a cultivar um coração grato. Muitas vezes a gente esquece do que Deus fez, de onde Deus nos tirou. E a gente tem que ser grato por tudo. Então muitas das vezes é importante a gente fazer um diário e escrever, para a gente jamais esquecer. Primeiro, que Deus ele deu seu Filho unigênito, por amor de cada um de nós. Ele não precisava ter feito isso, Ele fez, por amor de cada um de nós. Começando por aí já tem que ser grato. E cada um tem a sua história. Cada um sabe de onde Deus tirou e de onde Deus te colocou e para onde Deus está te levando. Então vamos ser gratos, vamos sempre lembrar e agradecer a Deus. De vez em quando é bom a gente fazer essa oração, voltar lá no primeiro amor, lá no começo da nossa história,
Eu fui criado dentro de uma igreja evangélica até mais ou menos uns 14 anos de idade. Aí o meu irmão parou de ir para a igreja. E o que eu fiz? Fui no embalo dele. Me afastei de Jesus. Fiquei 25 anos afastado de Jesus. E graças a uma esposa maravilhosa que Deus me deu, e esses filhos maravilhosos, por um pai e uma mãe, sempre com os joelhos dobrados, orando, eu retornei para a presença de Deus. E eu nunca me esqueço disso, eu sou grato a Deus. Eu sou muito grato. E cada um de vocês tem uma história para contar. Seja grato pelo que Deus fez, o que Ele está fazendo. Porque Deus sempre está agindo na nossa vida, Ele sempre vai estar de braços abertos para nos ajudar. Só basta a gente dar liberdade para isso. Amém? E a segunda coisa, oferecendo tudo a Deus. A gratidão genuína nos leva a oferecer a Deus tudo o que somos e tudo o que temos, reconhecendo que tudo vem dEle. Então temos que reconhecer, tudo vem de Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra, de cada um de nós. Irmãos, a gente veio do pó. A gente é composto aí pelo pó, pelo espírito e pela alma. Quando a gente partir desse mundo, nosso corpo vai virar pó. O nosso espírito, ele volta para Deus. E a nossa alma deveria voltar para Deus. Em nome de Jesus vai voltar. Mas se a gente não tiver realmente com Deus, ela pode ir para o diabo. A escolha é nossa. Deus, ele fala em Deuteronômio 30. Escolha, pois, a vida e a bênção. Ele fala, escolha a vida ou morte, ou bênção ou maldição. Aí ele diz, escolha a vida e a bênção, para que viva bem tu e tua casa, tua família. A opção é nossa. O que você quer fazer com a tua alma? Que a gente possa sempre escolher a Deus, oferecendo tudo a Deus, colocar tudo na mão dEle. Porque Deus, Ele vê lá na frente, coisas que a gente não vê. Então vamos crer nisso. Vamos realmente acreditar nisso. Coloca para mim o tópico 4, que nós lemos lá no versículo 7. E ele fala, 4, coloca para mim o tópico 4. 4, obediência, o fruto da adoração verdadeira. Nós lemos no versículo 7. Obediência. A adoração autêntica não se limita aos momentos de culto. Aquilo que eu estava falando. Não basta só no culto a gente está adorando a Deus. Ele se manifesta em nossa vida cotidiana através da obediência aos mandamentos de Deus. Somos chamados a sermos o povo de Deus, seguindo seus passos e ouvindo sua voz. Isso em todo o tempo. É no trânsito, é na escola, é no trabalho. A gente tem que ser obediente e cumprir os mandamentos de Deus para a nossa vida. E Deus resumiu em 2. Primeiro, amar a Deus sobre toda a sabedoria, sobre todas as coisas. É amar a Deus. E o segundo, amar o nosso próximo. É fácil de falar, mas é difícil de viver. Porque amar o nosso próximo não é fácil. Por isso que Deus resumiu todos eles em 2. Que é muito fácil falar, mas é difícil eu amar o Ozelim. Está amarrado no nome de Jesus. Mas ele fazer um mal para o meu filho, e eu ainda tenho que dar outra face. Ainda continuar amando. Mas é isso que Deus fala. Independente do que aconteceu, eu tenho que amar o meu próximo. Até para trazer ele de volta para Cristo. Porque se ele fizer um mal para o meu filho, é porque ele não está com Cristo. Isso é só um exemplo, irmãos. Está amarrado no nome de Jesus. Mas a gente tem que amar o nosso próximo. Nós não temos que amar a atitude.
que as pessoas fazem, que muitas vezes pode ser errado, mas a gente tem que amar o nosso próximo e trazer ele para Cristo. Amém? Estudando a palavra de Deus. A gente precisa estudar a palavra de Deus. A obediência começa com o conhecimento da vontade de Deus. Estudar a Bíblia diariamente nos guia em direção à obediência. Quer ser obediente a Deus? Oração, leitura bíblica, jejum. A gente tem que fazer isso. Quanto mais você fizer isso, mais obediente você vai ser a Deus. Mais você vai estar alegrando o coração de Deus. Quando Deus fala que está à procura dos verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, a gente precisa de tudo isso que a gente está aqui lendo, que a gente leu aqui, do versículo 1 ao 7, do Salmos 95, do 1 ao 7. A gente tem que fazer tudo isso, para que Deus possa olhar e falar assim, aí está um verdadeiro adorador em espírito e em verdade. Amém? Então que nessa noite a gente possa refletir sobre isso, buscando a santidade. Uma vida de obediência a Deus nos leva a buscar cada dia mais a santidade, afastando-nos do pecado e aproximando-nos da perfeição divina. Na última quarta-feira que eu preguei aqui, eu preguei sobre santidade. E a gente precisa viver em santidade, irmãos, para se aproximar mais perto de Deus. Para que a gente sabe que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas para que o Espírito Santo venha habitar dentro da gente, a gente tem que estar em santidade. Para que Ele possa habitar dentro de nós. E é essencial que o Espírito Santo habite em nós. Porque é Ele que vai nos alertar quando a gente está errando, quando a gente está pecando. É Ele que vai nos levar para o caminho certo. Ele sempre vai nos avisar. A gente pode fazer coisa errada, a gente pode pecar, mas sabendo que a gente está fazendo coisa errada, porque Deus sempre vai estar mostrando. Amém? E o quinto tópico, que ele fala no versículo 6 e 7. Coloca para mim o quinto. Unidade. Celebrando juntos a majestade do Rei. Isso a gente leu do versículo 6 e o versículo 7. Somos convidados a adorarmos juntos, reconhecendo que fazemos parte de um corpo maior, a Igreja de Cristo. Unidade. Por isso que é muito importante. A gente está na igreja, a gente está em unidade. E eu falo para vocês que estão em casa agora, pela live, que o conforto do nosso lar nos supera esse ambiente que a gente tem aqui na igreja, essa unidade que a gente tem aqui na igreja. Porque aqui eu posso vir e dar um abraço no Lê. Eu não sei o que ele passou no dia de hoje, mas esse abraço pode transformar a vida dele. Ele pode receber uma grande virada na vida dele através de um abraço. E se você estiver em casa? Então aqui é diferente. A gente vive esse ambiente. A gente não sabe como cada um chegou aqui. Mas eu sei uma coisa. A palavra de Deus fala, onde tiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu me faço presente. Então Deus está nesse lugar. Ele se faz presente aqui. Então Ele vai usar a minha vida, vai usar o do Lê, vai usar a vida de cada um de vocês. Só basta a gente estar sensível à voz de Deus. Porque basta só uma palavra que você possa falar para o seu irmão que está do seu lado e transformar a vida dele. Ele possa estar tendo uma grande virada através de uma palavra, através de um abraço, de um olhar, de um carinho. Então é muito importante a gente estar nessa unidade. Amém? Irmãos, fiz um resumo de tudo que a gente leu do versículo 1 ao versículo 7. E eu vou ler aqui para vocês. Olhando para o alto, vemos o céu repleto de estrelas que cantam a glória de Deus. A brisa sussurra louvores ao Criador. Tudo na criação exalta o Senhor. E nós, como parte dessa criação e como portadores da imagem de Deus, fomos chamados a nos unir a esse coro celestial,
A adoração autêntica não é um mero ritual, é um estilo de vida. É reconhecer a majestade de Deus, humilharmos diante dele, expressar gratidão por tudo que ele fez, obedecer ao Senhor, seus mandamentos e celebrar juntos a sua glória. Permita que a partir de hoje a adoração autêntica seja alicerce da sua vida, transformando o seu relacionamento com Deus e impactando o mundo ao seu redor. Tudo que eu fiz esse resumo foi o que a gente leu aqui na palavra de Deus. Então que a gente possa fazer a diferença. Mas para isso a gente precisa realmente viver essa adoração autêntica. Vamos cantar mais um louvor a Deus? Beto. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, cante. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele virá, e Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam o que ele traz consigo, a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Glória a Deus, aleluias, glória a Deus. Pode acender para mim, Beto, faz favor. Irmãos, eu vou deixar uma lição de casa aqui, para mim, para vocês, que a gente possa aplicar isso na nossa vida. Faça uma reflexão pessoal sobre o que significa para nós a majestade de Deus. A gente possa refletir, o que é Deus na nossa vida. Segundo, reserve um tempo diário para ler a Bíblia e buscar a orientação de Deus. É fundamental isso na nossa vida. É por acaso que Deus deu ao nosso pastor, né? E para a gente estar lendo a Bíblia durante esse ano todo aí, a gente está em jejum, a gente está aí orando, buscando, porque cada dia mais os dias estão ficando difíceis, estão se abreviando. Então vamos se preparar, que cada vez fica pior. Mas a gente tem que buscar a Deus. Terceiro, escreva uma carta a Deus expressando sua gratidão por todas as bênçãos que Ele já te concedeu. Por que eu falo de escrever uma carta, irmãos? Não precisaria, você podia estar só falando a Deus. Mas realmente para você ter essa carta, e daqui a algum tempo você está lendo ela de novo. E você lembrar, se você esquecer, vai estar ali escrito, ó. Caramba, eu preciso orar de novo aqui, ó. Preciso agradecer a Deus. Estava esquecendo isso daqui. E tudo que Deus já fez na sua vida. Amém? Quarto, identifique uma área em sua vida que necessita de obediência a Deus e tome passos concretos para mudar. Identifique uma área na sua vida que está difícil, você não consegue vencer, que está te prejudicando, e tome as atitudes concretas realmente para mudar isso daí. Ore a Deus, fala: Deus, eu não quero mais isso na minha vida, eu quero mudar. Chega, basta. Eu quero que realmente o Senhor olhe lá do alto, lá do trono, e veja em mim um verdadeiro adorador, em espírito e em verdade.
Então me ajuda a vencer essa minha batalha. Mas se Deus responder igual Ele respondeu para Paulo, glória a Deus, a tua graça me basta. Só a graça de Deus já basta. Mas vamos se esforçar. Amém? Último, convide um irmão ou uma irmã em Cristo para juntos compartilhar um momento de oração, de louvor. Tem irmão que está do seu lado, você nem conhece. A gente fala que aqui é uma família. A gente tem que conhecer todos. A gente tem que convidar esse irmão que está do seu lado para ter um momento de oração, para ter um momento de louvor. Não só na igreja, mas fora da igreja. Vai fazer uma visita, chega de usar isso aqui, ó. Cadê? Está aqui no meu bolso, ó. Celular, irmãos. É a tecnologia. Eu entendo. Mas ele tirou muitas coisas da gente. E uma delas é isso. Vamos começar a olhar olho no olho. Vamos começar a visitar mais. Vamos começar a amar mais. Chega de ficar mandando mensagem. Como é que você está? Vamos falar isso olho no olho. Vamos começar a visitar mais. Irmãos, eu vim aqui na tua casa. Lê, eu vou na tua casa lá para a gente fazer uma oração, para a gente ler a Bíblia junto, para a gente dar risada, para a gente comer uma pizza. É isso que a gente tem que fazer. Não é só pelo celular. Vamos começar a deixar o celular um pouco de lado e ver mais Cristo. Ver realmente uma família. Amém? Vamos cantar mais um louvor? Sabe cantar aquele santo para sempre? Agora eu compliquei o Elton aqui, hein? Eu amo esse louvor. E eu vou pedir que tudo nós possamos realmente louvar a Deus, mas com toda a nossa força, irmãos. Fiquem de pé. Vamos louvar a Deus. Que a chama da adoração autêntica arda cada vez mais forte em nossos corações. Que realmente a gente possa adorar a Deus em espírito e em verdade. E buscar Ele em todo o tempo. Então nós vamos adorar a Deus agora com este louvor. Irmão, mas não importa. Feche seus olhos. Não importa o irmão que está do seu lado, direito, nem esquerdo, nem atrás, nem na frente. Se tiver que gritar, você vai gritar. Se tiver que levantar os braços, você levanta. Irmãos, mas que a gente possa realmente ter essa adoração autêntica, irmãos. Que eu não preciso ficar falando aqui para você levantar o braço, para você adorar, mas que seja do seu coração. Se entregue totalmente a Deus nesse louvor. As muitas gerações